Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão, se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu não lhe digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei, que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram a ele o empregado que devia 10.000 talentos. Como o empregado não tinha com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos seus pés e lhe suplicava de joelhos: Dê-me um prazo, e eu pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e lhe perdoou a dívida. Ao sair dali, o empregado encontrou um de seus companheiros que ele devia 100.000 moedas. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague logo o que me deve. O companheiro, caindo aos seus pés, lhe suplicava: Dê-me um prazo e eu pagarei você. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes e procuraram o patrão e lhe contaram tudo. O patrão mandou chamar o empregado e lhe disse: Empregado miserável, eu lhe perdoei toda a sua dívida, porque você me suplicou. E você não devia também ter compaixão de seu companheiro, como eu tive com você? Indignou-se e mandou entregar esse empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que fará com vocês o meu Pai que está no céu, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos retrata a forma como nós devemos perdoar o pecado das pessoas. Jesus utiliza de um modo muito espontâneo para perdoar os pecados. Porém, Pedro utiliza de um número para fazer a comparação. O que significa esse 7 que Pedro disse no Evangelho de hoje? Talvez seja 7 vezes o tanto de dias que o irmão perdoou, porque são 7 dias na semana. Talvez seja 7 pecados que o irmão tenha perdoado. 7, para os judeus, era o número da perfeição. Era um número que simplificava o mais perfeito. Ou seja, na forma do perfeccionismo, o 7 significa o modo certo. É aquilo que deve ser feito no perfeito. Isso porque Deus construiu o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Porém, Jesus faz uma comparação e utiliza de outro modo para poder exemplificar como nós devemos perdoar uma pessoa. Não 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Dá um número bem grande, né? Pois é. Jesus utiliza essa comparação para que a gente não faça contas. Quanto que é 70 vezes 7? Não é fazer a conta, mas é para a gente compreender que não há limite para o perdão. Não há limite para você perdoar o coração de uma pessoa. E muitas das vezes nós ficamos tristes com a pessoa que fez algum errinho com a gente. A pessoa vai lá, comete uma besteirinha, a gente vai lá e fica emburrado com a pessoa. Nunca mais se fala com a pessoa. A pessoa faz uma vírgula de errado, nunca mais a gente olha na cara daquela pessoa. Porque a pessoa não presta, porque a pessoa não sei o quê, que eu não gosto de olhar pra cara daquela pessoa, eu já falto na missa pra poder não pecar, pra poder não olhar na cara dessa pessoa, não ver essa pessoa e não pecar. E tem gente que faz isso. Tem gente que vai na missa,
cumprimenta a pessoa, tal, super amigo da pessoa. Aí acontece alguma coisa, a pessoa fica brava com a pessoa. Nunca mais olha na cara daquela pessoa, nunca mais vai na missa, muda de comunidade para poder não ir para poder não ver a cara dessa pessoa. Ressentimento. O Padre Léo uma vez falou que quando acontece isso, nós devemos parar e refletir. Por quê? Eu estou indo na missa por Jesus ou pela pessoa que está contra mim? Eu estou indo na missa para pecar ou para tentar me redimir dos meus pecados? Mesmo que a pessoa esteja ali, nós devemos ir ali. Nós devemos entrar ali. Porque o nosso foco não é aquela pessoa. O nosso foco é Jesus que está sendo consagrado no altar. E muitos não têm esse foco. Quando nós desviamos o nosso foco, e este é o principal ponto do evangelho de hoje, quando nós desviamos o nosso foco de Jesus, nós criamos inimizades, nós criamos desgastes. Ao invés de criar uma relação concreta, ao invés de criar uma relação forte entre Jesus e nós criamos um atrito, nós criamos uma contradição. E essa contradição, se nós não temos nem amizade com Jesus, quanto mais amizade com nossos próximos amigos. Quanto mais amizade com aqueles que nós mais queremos. Então, o primeiro ponto do evangelho de hoje é exatamente este. Para nós analisarmos uma amizade, primeiro nós devemos ter uma amizade com Jesus. Primeiro nós devemos ter um dom de ter a resiliência com Jesus. É através de Jesus, é através da hóstia consagrada, que nós entendemos como é a relação perfeita entre o perdão e o pecado. Jesus não tem medo de perdoar o pecado de ninguém, tanto que ele morreu na cruz por causa disso. E daqui a alguns dias nós vamos ver isso. O povo aclamava Jesus, gritava, Hosana ao filho de Davi. E esse mesmo povo que gritava Hosana iria gritar crucifica-o na sexta-feira santa. Segundo ponto do evangelho de hoje. O segundo ponto ele diz respeito exatamente à forma como nós tratamos a amizade. A forma como nós relacionamos a amizade das pessoas. Veja bem, Jesus nos incentiva que a nossa amizade não deve ser uma amizade por interesse. Não deve ser uma amizade por favor. Ah, por que você gosta de fulano? Ah, porque fulano é bonito, elegante, inteligente. O Padre Léo falou uma vez isso daí. Teve uma história que o Padre Léo estava contando numa das pregações dele. Uma vez eu atendi um fiel que estava se divorciando. E aí, o fiel falou assim, eu não sei o que eu faço, eu estou me divorciando do marido. Como que eu faço, Padre? Me explica para mim. Mas, vem cá, por que você casou com a pessoa? Ah, porque ele é honesto, bonito, inteligente, né? Toda vez ele me levava flor em casa, me dava bom dia, me chamava de benzinho, que não sei o quê, e vai contando um monte de elogio. Se nós gastamos o nosso tempo pelas aparências, se nós gostamos da pessoa pelas aparências, ao passar do tempo, nós começamos a se desgostar desta pessoa. E o segundo ponto, para entender a reflexão do perdão, é exatamente esta. Nós devemos gostar além das aparências. Porque fica mais fácil o perdão. Quando nós gostamos da pessoa além das aparências, tem aquela relação concreta, aquela relação única. Você entende como funciona a pessoa. Você entende o porquê da pessoa errar. Você entende como a pessoa erra e o porquê que a pessoa faz isso. E o mais interessante, a maioria das pessoas que entendem como funciona o perdão, como funciona o erro da outra pessoa, conseguem perdoar com mais facilidade. Conseguem perdoar com mais amor. Jesus entendeu como funcionava o ser humano. Por isso ele perdoou com amor. Terceiro ponto do evangelho de hoje. Qual é o resultado
da nossa falta de perdão com a outra pessoa? Qual é o nosso resultado da nossa falta de compaixão com a outra pessoa? Essas duas coisas devem estar realmente ligadas ao nosso coração. O perdão e a compaixão. Compaixão que eu tenho com o outro compaixão é ajudar a pessoa quando ela estiver precisando de ajuda e entender a pessoa e pensar o que eu posso fazer no meu ponto de vista que ajudaria aquela pessoa a se sentir melhor. O perdão é quando nós erramos, é quando uma pessoa erra e nós perdoamos aquela pessoa. O que acontece se nós não exercemos esse ponto? Jesus deixa bem claro. Até aqueles amigos mais próximos podem entregar a gente a Deus. Até aqueles amigos mais próximos nós vamos perder. Se nós não exercemos o perdão, se nós não exercemos Deus na nossa vida, até aqueles amigos que nós temos, que nós confiamos, que a gente conhece desde quando a gente é criança, nós vamos perder. Lembra o que eu falei no primeiro ponto? De colocar Jesus na frente? Pois é, no último ponto, Jesus também diz que nós precisamos colocar ele na frente. Porque a consequência de não trabalhar com Jesus na nossa vida é perder até aquilo que a gente conquistou quando a gente nasceu. É perder até aquilo que a gente conquistou quando a gente tinha, desde quando a gente era criança. Então, que no Evangelho de hoje nós saibamos compreender verdadeiramente estes pontos para a nossa vida. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.